sei administrar, eu tenho uma renda, mas essa renda não está dando, não cabe. Não é que eu estou, como diz a minha esposa, não estou luxando, não é isso. É que realmente não comporta. Quem tem filho, então, né, quem tem família, quem tem... Então, aí tem que... o que eu estou dizendo tem que identificar. Por exemplo, tem casamento acabando. Pastor, é o demônio. Eu acredito que ele é o inspirador de todo tipo de atitude errada dentro de um casamento. Mas muitas vezes, irmão, a pessoa também, ela tem uma personalidade difícil. E tem gente ficando sozinha por isso. Eu tenho que identificar, muitas vezes eu tenho que quebrantar o meu coração, tenho que tirar esse orgulho. A última palavra tem sempre que ser a minha. Quem é assim vai ficar sozinho, porque ninguém vive desse jeito. Nós temos que ouvir e respeitar o que o outro diz, e analisar pelo menos se vai dar certo ou não. A gente não sabe, pode ser que a ideia do outro dê errado e a nossa dê certo, mas vamos ver se é isso mesmo. Vamos permitir, né, o outro ter liberdade. Mas tem gente que é dominador, ele é autoritário, vai terminar só. Onde está o problema? Diferente disso que eu vou te falar. Todos querem viver em paz, ser feliz e prosperar, certo? Eu não conheço alguém, a não ser se a pessoa tiver algum distúrbio, mas uma pessoa em são juízo, ela quer ser feliz, prosperar, viver bem. Só que muitas vezes ela é tentada, ela é influenciada pelo mal, e ela age de forma que essas coisas não acontecem. Então, nesses casos, e aqui no João capítulo 10, versículo 10, aqui o Senhor Jesus identificou, ainda que o contexto aqui é outro, mas ele diz, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com... Jesus, ele fez, irmãos, ele desmascarou o diabo. Aliás, Jesus mostrou a face de Deus nesse versículo, na segunda parte. E na primeira parte ele mostrou a face do diabo. Está claro quem é Deus e quem é o diabo. Jesus deixou claro. Por quê? As pessoas tinham, nos tempos passados, elas tinham uma ideia, e tem gente que até hoje pensa isso, por incrível que pareça, elas tinham uma ideia que o mesmo Deus que é bom, também é mau. Que o mesmo Deus que abençoa, também amaldiçoa. Os seus, eu estou dizendo. O mesmo Deus que tem misericórdia e é amor, ele também é um Deus de ódio, e que não tem nenhum tipo de sentimento quando ele tem que executar uma ação. Jesus veio e mostrou que não é assim. Ele falou, Deus é somente bondade e o diabo é somente maldade. Todo bem vem do Senhor e todo mal vem do inferno.
Jesus separou. O ladrão não vem senão roubar, matar, destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então o que nós identificamos aqui? Vamos lá. Por mais que a pessoa seja mau caráter, e tem muita gente mau caráter, por mais que a pessoa seja mentirosa, e tem muita gente mentirosa, por mais que a pessoa seja isso ou seja aquilo, negativo, nós precisamos orar e entender que aquele comportamento que é persona, que é dela, aquele comportamento tem sim uma sugestão, uma influência, não um domínio, mas uma influência do diabo. Porque todos querem ser felizes, irmão. Todos querem viver bem. E por que a pessoa não consegue se comportar daquele jeito? Porque ela tem na sua personalidade, no seu caráter, ela tem uma influência do diabo, irmão. É ela que age, é ela que faz. Mas ela tem um sopro do diabo, que se aquilo for tirado, e ela der lugar a quem? A Jesus, ela vai mudar como da água para o vinho. Na Bíblia nós encontramos inúmeros casos. Eu vou citar um assim, que é talvez o mais conhecido. O caso do próprio apóstolo Paulo. Ele era um homem, antes de se converter, ele era um homem religioso, que é o ser mais perigoso que existe. Você encontra uma pessoa, por exemplo, bom, vamos lá, né? Não sei se alguém aqui já visitou presídio. Quem já visitou presídio? Eu também já. Quem já visitou presídio, eu não sei se vocês chegaram a saber disso, mas talvez. Quando você vê a pessoa com muita tatuagem de santo, dessa ou daquela religião, o perigo mais sério que tem é ali. Eles vão desenhando religião, deuses, para tentar fazer um consolo das mazelas que tem feito. Não são todos, mas é a maioria. Quanto mais religioso, mais perigoso. Porque religião não aproxima o homem de Deus. Religião afasta o homem de Deus. O que aproxima o homem de Deus é João 14,6 e João 10,10. É Jesus, é o caminho, é obedecer a sua palavra. Religião, seja qual for, irmão, ela vai distanciando o homem. Ela vai aproximando o homem de ideias religiosas, e ele acredita que se ele cumprir aquelas exigências religiosas, ele está bem, mesmo que ele fique praticando o mal. Isso é coisa séria, muito séria, e tem que ser tirado. Religião não aproxima o homem de Deus. Religião afasta o homem de Deus e aproxima o homem, da madeira, do gesso, da pedra e de coisas que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm nariz, mas não cheiram, que têm mão e não apalpa. O que tem vida mesmo é Jesus. Jesus fala, irmão. Jesus toca. Jesus transforma. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Então uma pessoa religiosa, ela maltrata o outro e depois se convence, se consola em atitudes religiosas, como se ela estivesse bem. Bom, a influência do maligno está ali, e ela tem que ser tirada, ela tem que ser expulsa. O apóstolo Paulo era influenciado pela religião, no caso da época judaica. E o que ele fazia? Ele consentia na prisão e morte dos cristãos. Ele era um religioso assim, mas era daqueles praticantes, que ele virava a cara. É igual hoje tem pessoa, ela diz, eu sou de tal religião e eu morro aqui, não me fale de não sei o que não. Afasta a pessoa do caminho, ela fica longe, ela cega naquilo,
E ela não quer nem saber da palavra de Deus, ela quer saber da religião dela. Paulo, ainda Saulo de Tarso, mandava prender as pessoas, e quando alguém morria, e teve um irmão nosso chamado Estevão, que morreu na frente dele, e ele, como um religioso, ficou com pena do irmão morrendo? Não, ele ficou feliz e consentia. É isso mesmo que tem que acontecer. Diga: Deus me livre. Quanto mais religioso, mais perigoso. Jesus não. Aí ele, quando se converte, quando ele aceita Jesus, meu irmão, aí ele não se alegrava mais com a morte de ninguém. Olha como muda a coisa. Aí ele disse: o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Olha que bonito. Nunca mais ele consentiu na morte de ninguém. Ao contrário, ele dizia: para mim, enquanto estou nesse corpo, eu vivo para Cristo. E quando eu morrer, para Cristo também eu vou. Jesus é vida, e vida com abundância. Então, o nosso adversário é o diabo. São as pessoas. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. A Graciela estava orando. Você sabe que às vezes a gente está orando por alguém e nós estamos olhando muito para o comportamento dela e pouco para aquilo que nós estamos orando. A gente ora, às vezes chega em casa, as coisas parecem que estão do mesmo jeito. E de vez em quando parece até que piorou. Aí nós perdemos a paciência. Não. Eu orei, eu e a minha casa serviremos. Vocês me deem licença, irmãos, eu vou usar um termo que eu não gosto, mas isso está na boca de muito crente, e não deveria estar. A gente ora pela pessoa, e quando ela se comporta mal, desculpe o termo, nós falamos assim: isso é sem vergonhice, então tem que parar de orar por ele. Porque sem vergonhice não sai na oração. Se eu estou orando, eu estou combatendo contra o espiritual. E eu tenho que olhar com os olhos espirituais. Mas tem a personalidade dele. Falei no começo, claro que tem. Mas quando Jesus entra, o homem nasce de novo, irmão. Irmão, o homem se transforma. É isso que nós temos que olhar. E enquanto essas coisas vão acontecendo diante dos nossos olhos, nós temos que ter paciência. Diga para o irmão do lado: sabe como é que se tem paciência, irmão? Alguém lembra disso? Falei: irmão, você quer ter paciência? Pastor, o que eu mais quero. Alguém lembra o que produz paciência? A tribulação. O apóstolo Paulo escreveu: a tribulação produz paciência, a paciência esperança, e a esperança perseverança. É assim que se faz. É fácil. Irmão, fácil. É difícil achar alguma coisa. Quanto mais as coisas espirituais. Aí, os irmãos colocaram, obrigado. Romanos 5,3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, a experiência esperança, e assim vai. Fica nessa palavra, essa é da revista corrigida, fica nessa palavra. Eu quero, então eu tenho que saber lidar com a tribulação, e a tribulação muitas vezes é essa. Você orar por algo que aparentemente não está mudando. Vamos voltar para o tema aqui de João 10. E eu quero ir com vocês agora no 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5, está aqui no meu esboço. Pois eu estou no grupo da igreja para quem não conseguiu anotar. 1 de Pedro 5:8. Vamos ver o que ele diz. Sede sóbrios e façam o quê? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual, vamos ler? Resisti, firmes no quê? Na fé, sabendo que as mesmas
aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Então não é com você, é conosco, é comigo, é com quem quer servir a Deus. Irmão, quem quer servir a Deus vai passar por afrontas, por aflições, por provações, por lutas, por dificuldades, algumas que vão acontecer esporadicamente e outras que vão acontecer na vida toda, né? Aquela luta diária que diz a palavra, basta cada dia o seu próprio mal. Por isso que a gente tem que se fortalecer no poder de Deus para resistir, ao qual resistir firmes na fé. Na oração a Graciela citou isso, porque a fé, ela não é aquilo que nós vemos, mas ela é a certeza do que se espera. O que eu espero, irmão? Depois põe Jeremias 29:11, né? Salvo engano. O que nós esperamos? Nós esperamos ver a nossa família transformada, ver a nossa vida transformada, ver as portas abertas e nós entrando por elas, vivendo o melhor de Deus, vivendo o que Deus preparou para nós. 29:11 de Jeremias diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Vamos ler? Para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que esperais, igreja? É a sua fé. É a sua fé. Preste bem atenção, irmão. Aqui, pessoal em casa também, preste bem atenção, que isso aqui é coisa séria. Se você está com aquele sentimento negativo, você tem que primeiro orar e tirar isso. Senhor, eu não quero isso em mim. O Senhor melhora a minha fé, abre o meu entendimento. Porque Deus dá o fim que esperamos. E qual que é o fim que esperamos? É Hebreus capítulo 11, vai lá. Hebreus capítulo 11. Olha o que ele diz. Ora, a fé, nós temos que resistir ao diabo firme na fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... Então, o que nós esperamos, Deus disse, Ele vai nos dar. E o que nós esperamos? É aqui, ó, é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E pastor, ultimamente eu não estou tendo muita esperança não. Tem dois problemas. O problema e o que você espera. Tem que mudar isso daí. Pastor, eu não consigo ter uma perspectiva. Tem que orar, tem que buscar a Deus. A Bíblia diz o que? O apóstolo Tiago falou, aquele que está aflito, ore. Está alegre, cante louvores. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É levantar a cabeça. A gente fica muito ligado com as coisas desse mundo, muito ligado com tecnologias e com tantas coisas que nos distraem, e ligado com os problemas também, que a nossa fé vai murchando, ela vai ficando fraca. E Deus só pode nos dar o fim que nós esperamos. Deus não pode dar o fim que... Não pode ser de outra forma. Ele só pode nos dar aquilo que nós cremos, né? Ele é bom em todo tempo, mas Ele só pode dar a medida da nossa fé. É como um pai para um filho, né? E nós não damos para os nossos filhos, ao menos não deveríamos dar, coisas que eles não saibam administrar, irmão. A gente não pode dar, né? Pais que são firmes, né, como genitores, eles vão dar aos filhos aquilo que eles possam administrar. Não é verdade? Por exemplo, pai não dá para um filho de 3 anos de idade, 4, 5, um celular. Ah, mas é só para ele brincar. Jamais. Você vai destruir a capacidade de raciocínio do seu filho. Ele vai ser uma pessoa completamente travada se você fizer isso. Ele não tem condição de lidar com isso. Ele tem que lidar com as coisas que ele toca, que ele sente, que ele vê, que ele enxerga, que ele cheira, né? Não com essas coisas. Aí vicia, daqui um pouco ele não tem vontade de fazer nada, né? E é o resultado, infelizmente. Então, nós não podemos dar aquilo que eles não podem administrar. A gente tem que dar aquilo que eles possam, ou dosar, né?
pelo menos, ou se for dar na medida certa, na hora certa, no tempo certo. Deus faz o mesmo com a gente. Ele não pode nos dar o fim que não seja aquele que nós esperamos, que é o da nossa fé. A fé move a mão de Deus. É isso que vai mover. Deus não está olhando para você e nem para mim, e com uma dosinha assim que ele vai falar, ele está com muita dó dizendo assim, tá bom, vai, eu vou te dar isso. Não vai. Não, Deus não é esse pai, que tomado de um sentimento de dó vai me dar alguma coisa. Não, ele está esperando a minha fé. Os discípulos estavam no meio do mar, e o barco açoitado pelas ondas, e eles ficaram a noite toda brigando com a onda. Ninguém fez uma oração, irmão. Sabe o que ia acontecer com o barco? Fundo. Sabe por que não foi para o fundo? Porque Jesus veio caminhando sobre a água, aí, já pulando um trecho, né? Entrou no barco, repreendeu o temporal, o vento, e falou para eles, homens de pequena fé. O que Jesus estava esperando deles? Fé. Jesus estava esperando. Era para vocês terem feito isso. Irmão, use o poder de Deus. Resista ao diabo. A nossa fé não é para ficar na prateleira. Eu tenho uma fé muito bonita, mas tem que usar. Combustível no carro é para ele poder andar. Fé é combustível, não é para ficar parado. É para ele andar. Precisou, você liga. O que vai ligar aí é a nossa fé. Colossenses capítulo 2, aliás, Efésios capítulo 4. Efésios 4, 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 4, 25. Eu vou ler todos os versículos aqui. 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vai até o 27. Irai-vos e não pequeis. Ainda bem que Deus falou isso, né? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não é para dormir com raiva, né? Aí ele termina dizendo, não deis lugar a quem? Ao diabo. Não dê lugar. Como é que dá lugar para o diabo? Os versículos anteriores, irmão. A pessoa ficou irada. Quem nunca ficou, né? Tem até um pastor, ele é muito boa gente. Ele falou assim para mim. Ele falou, pastor Sérgio, eu fico imaginando você nervoso. Falei, Aí ele me imitou assim, como se eu tivesse nervoso. Ele fez assim, eu estou nervoso, pelo amor de Deus, vamos parar. Eu falei, eu fico feliz de você pensar isso de mim, porque eu acho que não vai ser assim não. Todo mundo fica irado, irmão. Sim ou não? Só não pode dormir com a ira, que aí você dorme com o capeta. Nesse frio, né? Diga, Deus me livre, né? Está amarrado, Satanás. Como é que eu dou lugar ao diabo? É ficar assim, levando para o coração coisas que não era nem para o sol. O sol se pôr é isso, é não chegar o outro dia. Nós vamos ficar com raiva, chateado, irado. Tem coisas que... Mas tem que fazer o quê? A gente tem que confiar em Deus, orar, apresentar, e não dar lugar a quem? Ao diabo. Vamos lá, vamos ver se vocês são bons alunos. São sim, vocês são pessoas que prestam atenção. Porque o ladrão, que é o diabo, não vem matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. E Deus só pode me dar o fim que eu espero. Se eu durmo com ódio, eu estou esperando o quê? Vingança. É isso que Deus só pode dar aquilo que eu espero. Eu tenho que tirar isso de dentro de mim. Essa noite foi até engraçado, que eu não sou muito assim de sonhar, não. Às vezes eu sonho. Mas essa noite eu tive 2 sonhos. Até 5 e pouco, foi a hora que eu acordei. Aí depois voltei a dormir um pouquinho, descansar, estava bem cansado. E aí tive outro sonho. O segundo foi melhor. No segundo eu estava num lugar e tinha um irmão, olha que legal. E esse irmão estava cantando um hino tão bonito, eu comecei a cantar junto com ele. Eu falei, Jesus, eu quero sonhar só com essas coisas, só coisa boa, né?
e comecei a cantar, e ele cantava, mas ele cantava alto, bonito, e eu cantando junto. Irmão, a gente tem que pedir a Deus, Senhor, vai mudando esse sentimento dentro de mim, está muito para baixo, tem que orar, Senhor, eu não aceito isso não é de mim, eu sou teu servo, tua serva, eu estou o tempo todo pensando que não vai dar certo, e a tua palavra diz que o Senhor dá o fim que nós esperamos, muda isso dentro de mim, e ele vai mudar. Aí eu estou fazendo essa leitura, Salmo 38, 18, não deis lugar ao diabo, né? Aí o Salmo 38, 18, olha o que ele diz, a gente não pode dar brecha, né? Ele fala, porque eu confessarei, 38, 18, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Pecado, irmão, não é só, né, isso, né? Fumar, beber, prostituir, adulterar. Pecar é errar o alvo. Se eu não estou com aquele sentimento de vitória, está errado, eu estou pecando, eu estou errando o alvo. Deus quer que dentro de mim esteja aquele desejo de vencer, aquela confiança, desejo também, mas é mais que desejo, que esteja dentro de mim aquela certeza de vitória, antes dela chegar, porque a fé chama as coisas que não são, como se já fossem. Então antes de acontecer, eu vou me alegrar, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí agora sim, Colossenses capítulo 2, versículo 13, Colossenses 2,13. O ladrão é o nosso adversário, irmão, o diabo, né? 2,13. Quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, então o pecado é morte, né? Quem está assim, está morto. E na incircuncisão da vossa carne, que não tinha nascido de Deus ainda, o que ele fez? Vos vivificou juntamente com ele, Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Jesus já perdoou os meus pecados, né? Pastor, eu estava desse jeito, como? Irado, soltando fogo pelo nariz, com uma raiva. E o que você entendeu hoje, pela pregação da palavra? Eu entendi que eu vou tirar isso de dentro de mim e vai ser hoje. Então você está perdoado, porque Jesus é misericordioso, amém? Para você sair daqui abençoado, em nome de Cristo. Um outro versículo, João 10, versículo 28, esse é um dos versículos que eu sempre carreguei no meu coração, João 10, 28. Quando Jesus entra na sua vida, ele faz isso, ó. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus disse que quando você decidiu, eu decidi, sair das trevas para a luz, sair da ira e do ódio e de tudo que não presta para vir para o amor dele, ele disse, eu te dei a vida eterna, nunca você vai perecer, e ninguém vai te tirar da minha mão. Foi Jesus que falou. Ele disse, agora o diabo vai tentar, 1 de João capítulo 5, vamos lá? 1 de João capítulo 5. Ele falou, o diabo vai tentar, mas ele não, 18 o versículo. O diabo vai tentar, mas ele não vai conseguir. 1 de João 5, versículo 18. Ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o que diz no final? O maligno não lhe toca. Então o ladrão, que não vem senão a matar, roubar, destruir. Você aceitou Jesus, passou pela porta? Pastor, eu aceitei. Então acabou. Mas de vez em quando vem a tentação. Se Jesus foi tentado, quanto mais você e eu. Jesus foi tentado. Porque ele veio como homem, sendo Deus. Nós seremos tentados. Mas Deus nos dará o fim que esperamos. Qual é o fim que esperamos? A nossa fé.
nós confiamos, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou andar na presença de Deus, a tristeza vai embora, eu vou viver a palavra de Deus, as portas vão se abrir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que tem que estar dentro de você e dentro de mim, não outra coisa. Tem que estar dentro de nós o que Deus fala. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Fique em pé, em nome de Jesus. Se tiver aquele hino da família aí, o Eduardo ali, o Como Zaqueu, lá do nosso irmão Regis Danese, eu acho que eles não vão querer direitos autorais, não. Pessoal, tem isso. O missionário sempre reclama disso, que não deveria, né? Quem fez música para Jesus, né? Quem é o autor? Deus. Aí eu cobro direito autoral. Sei lá, né? Não, se é de Deus, então para Ele a honra e para Ele a glória, né? Mas amém, né? Eu não tô... Claro que o pessoal que é músico, cantor, eles têm que ganhar também, porque eles trabalham nisso, né? Mas deveria deixar as pessoas cantar, né? E tocar e fazer, e aí Deus recompensa. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o teu coração, feche seus olhos. E se nós vamos adorar a Deus cantando esse hino e declarando as bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aleluias. Ó Pai, toca na vida de cada pessoa aqui presente. Tem pessoas começando, tem pessoas que estão há mais tempo, Pai, mas todos nós queremos o Teu agir e o Teu operar, no nome de Jesus. Aleluias. Te adoramos, ó Pai, e nós te bendizemos. Eu quero subir. Declare ao Senhor O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. é o que nós queremos, E chamar sua atenção nos envolver para com a Tua mim. presença. Eu preciso de ti, Senhor. Quem precisa Quantos precisam, canta. Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, Sou pequeno demais. me dá a Tua Me paz. dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Vamos Entra na clamar minha todos casa. juntos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. A nossa família precisa desse milagre, Pai amado. A nossa família precisa da manifestação do Teu poder. Vem, 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 vem. Como Zaqueu, eu quero subir Mais alto que eu puder. o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Chamar sua atenção para mim. E chamar sua atenção. Aleluias. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Declare: eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. tá bonito, manda uma bênção. Entra na minha casa, entra Na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar
somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Clame, faz um milagre. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre Nosso em Deus mim. e nosso querido Pai, Minha casa, Pai, em nome de Jesus, nós agora vamos invocar o teu poder, como diz a tua palavra. A tua palavra diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É momento de levantar a voz e dizer: diabo, solte a minha vida. Toda tristeza, toda angústia, todo pânico, todo desespero, toda amarração, toda briga, toda confusão, todo espírito de contrariedade, todo espírito de briga, de nervosismo, de ira, de ódio, de vingança, de falta de entendimento, de incompatibilidade, o demônio que faz o marido ser ignorante com a esposa, o demônio que faz a esposa não ter paciência com o marido, e as brigas são constantes, e o casamento está por um fio. Eu digo agora, o demônio maldito que fica deitado entre o casal, quando o casal vira as costas, eu digo: sai de lá, praga. O demônio maldito que fica na porta da casa, esperando o marido chegar, a esposa, ele do lado de fora de casa é uma pessoa, dentro de casa ele é outra, ela fora de casa uma pessoa agradável, sensível, querida, mas dentro de casa é uma pessoa rixosa, briguenta. Eu digo agora, demônio, solte esse casamento imundo, solte agora. É um pai que com os filhos dos outros ele é muito tranquilo, amável, paciente, mas com os próprios filhos não consegue ter o mesmo comportamento. Ele consegue amar o do outro, mas não consegue amar a própria família. Saia agora, praga, saia dessa casa, espírito de miséria, de amarração, de desemprego, demônio que fechou a porta, que veio por um trabalho feito, uma coisa mandada por uma pessoa maligna, como esses dias eu conversei com uma cheia de maldade. Sai agora essa maldade que tomou o coração, a ponto da pessoa fazer um trabalho, a ponto da pessoa levar a cachoeira, ao cemitério, a Mata Virgem, ou onde quer que for, e fez uma maldade contra o familiar dessa pessoa. Mas o poder de Deus que há no nome de Jesus é maior do que qualquer espírito mandado, é maior do que qualquer obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria. Caia por terra agora o mal que está introduzido, o mal que está dentro da pessoa, o mal que está enraizado na personalidade, no caráter. Eu digo agora: o demônio, você perdeu, porque nós estamos clamando pelo novo nascimento da nossa família, que vive do mundo, mas vai viver de Jesus, que nasceu do mundo, mas que vai nascer de Jesus. E quem nasce de Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo mal sai. Diga: sai, sai em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Aleluias. Te adoramos, ó Pai, ó meu Deus. E eu oro também por alguém que chegou hoje aqui sentindo dores, Pai. Alguém que sente dores nos braços, ó Deus, e são constantes as dores.
A pessoa faz o movimento e ela sente aquele incômodo, aquela dor. Esse mal desapareça agora. Meu Deus, passa o fogo agora. Meu Pai, em todo o braço, da ponta do dedo, Pai, até no ombro, meu Deus querido. Alguém que está com problema de artrite, bursite, seja qual for o mal, sai em nome de Jesus. Levante as mãos e diga graças a Deus, e vamos aplaudir o nome de Jesus, mais forte que é para Deus. Aleluia, amém. Irmãos, quem estava sentindo dor e agora já está melhor, para a glória de Deus? Ô pastor, eu estava sentindo dor, agora eu estou bem. Pega o microfone aí, por favor. Isso. Quem estava sentindo dor? Pastor, meus braços estavam doendo, eu estava parecendo uma velha de 326 anos. Eu levantava assim, parecia um defunto esquisito. Quem está bem agora? Mas levanta mesmo, pastor, estava doendo. Mexe aí os ombros. Jesus é bom, né? Ele é bom. Deus é bom, o diabo não presta. E Deus é maior que o diabo. Quem estava sentindo dor? Quem é a pessoa que chegou, que estava sentindo dor nos braços? Em casa também, receba essa bênção, quem estiver assistindo aí, participando. Quem chegou com dor nos ombros, no braço? Em nome de Jesus, pastor, eu estou melhor. Ou qualquer tipo de dor, né? Mas essa dos ombros, assim, me veio ao coração. Pastor, e já faz tempo já, né? Alguns. Pastor, faz tempo. Vai pentear o cabelo, dói, parece tem que ficar até rangendo, né? Agora eu estou melhor. Você estava sentindo dor? Fala aí, irmã. É uma dor que vai e volta, pastor. Então vamos esperar ela voltar então, para orar de novo? No dia que nós passamos vai pela porta, e não volta mais. Eu saí daqui ótima, mas cheguei em casa, aí começou tudo de novo. E agora? Agora foi embora, em nome de Jesus, para não voltar mais. Tá. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Não volta mais, fica firme em nome de Jesus. Amém, irmã Isabel? A senhora está abençoada. Mais alguém, irmãos? A gente tem que segurar firme, porque o que acontece? Dor é igual tentação. Tentação dá só uma vez na vida? Não, ela vai e depois quer voltar, vai e depois quer voltar. Até o momento que você resiste, ela tenta voltar, mas cai por terra, não volta mais. Diga glória a Deus. Pode vir a tentação, mas entrar não. Quem mais, irmãos, estava sentindo dor e está melhor? Pastor, eu estava com dor na coluna, estava com dor nos pés, a minha cabeça doendo, agora eu estou melhor. Quem estava sentindo qualquer tipo? Ou tristeza é dor da alma, né? Estava sentindo tristeza, agora melhorou também, para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus. Pode contar, não tenha medo, tenha fé. E nem fique tímido. Zaqueu, e o pastor canta agora a música Zaqueu, e ela também falou, e eu comentei para ela, que a bênção tinha chegado naquela casa, que foi a casa da sogra. Ela fez aniversário, ela fez 84 anos, né? Sim. E ele não esperava que a irmã dele estava lá. E ele chegou e deu de encontro com ela na porta, assim, sabe? Ele seu esposo encontrou com a irmã, que já fazia 7 anos que eles não conversavam. Ele entrando para dar um abraço na mãe e vem vindo ela de encontro com ele. Ela abraçou e ele disse que sentiu assim, aquele abraço bastante forte, que ela ficou bastante segurada nele, ele sentiu o abraço. Só que assim, o silêncio... Ninguém falou nada, mas o abraço falou que ela tudo. Deu falou tudo, né? E eu falei para ele, então a salvação chegou naquela casa. Então, aleluia. A palavra confirma em tudo que foi ministrado da irmã, do pastor e a própria música. Diga glória a Deus, glória igreja. Vamos aplaudir bem bonita Jesus. Que coisa linda, amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus, que testemunho bonito, né? Deus é fiel. Irmãos, o pessoal em casa, nós vamos encerrar a transmissão. Deus abençoe vocês. Sexta-feira, nós vamos ter cultos aqui também, especiais, 9 horas da manhã.
E depois 19h30. Às 9h e às 19h30 a igreja fica aberta o dia todo e vai ser uma bênção. E no domingo, que é o domingo do Senhor, é o domingo dos filhos de Deus. É de vir à casa de Deus, é de participar, 8 da manhã e também 18 horas. No mais, um beijo no coração, Deus abençoe, um ótimo dia.